Olá, doutores! Muito boa tarde! Tarde de quinta-feira, tarde de julho especial para advogados. Eu quero dar muito boas-vindas a vocês. A gente já está se aproximando do final, a gente está na reta final do julho especial para advogados, que tem o apoio do Jus Brasil, da DVBox, da Fenaló 2019, da Courrier, da Fore Legal e do Instituto Brasileiro de Coach Jurídico. Tudo bom, doutora Amanda? Nossa pauta de hoje é marketing jurídico nas redes sociais. E pela movimentação, sobretudo aqui do Instagram, a gente vem percebendo o interesse de vocês durante essa pauta, né? Nessa pauta. Hoje não vamos ter convidados, é um encontro de vocês comigo, eu e vocês. Mas mesmo assim eu vou tentar não ser muito técnica, porque eu tenho esse pecado. Acho que como professora universitária eu acabo sendo muito técnica nas minhas explicações, a não ser que vocês peçam essa tecnicidade, mas eu vou tentar não ser muito técnica. Também eu acredito que vocês já devem estar cansados de saber da importância do marketing jurídico na atração de clientes, para você ter um alinhamento estratégico com o seu mercado, com o seu público-alvo, para entender com quem vocês vão impactar. Então, assim, eu tenho absoluta certeza, convicção, que vocês já estão cientes do potencial do marketing jurídico para a sua advocacia. Então, eu vou tentar ser reta e eu vou respondendo as perguntas de vocês à medida que a gente vai interagindo. Doutora Andressa, doutor Fabiano, doutor Ed Carlos, doutor Edvando, muito bem-vindos de verdade. Bom, vamos começar explicando um pouquinho, bem genericamente, o que é marketing. Por quê? Porque eu canso de ver isso enquanto profissional, sobretudo quando a pauta é rede social, que a primeira coisa que o advogado recebeu a carteira do AB, a primeira coisa é criar o perfil do escritório, da sua banca, na rede social, no Facebook, até no YouTube, e muitas vezes ele até começa a postar conteúdo por lá, sem entender algumas coisas básicas que a gente vai falar aqui hoje. Deixa eu só iniciar. Boa tarde, doutora Iris, tudo bom? Bom, essa tarde eu espero que seja muito proveitosa, tenho certeza que vai ser para nós dois. Hoje eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender um pouco comigo, ok? Vamos começar informando o seguinte: marketing jurídico, digital ou não, porque eu acredito que o digital é só uma nomenclatura para sinalizar o ambiente que o marketing está. Marketing jurídico é uma ferramenta de gestão cujo objetivo, finalidade, é fazer o alinhamento estratégico entre o seu negócio, no caso a sua banca, o seu escritório, a sua atuação, e o seu mercado, dito cliente e o seu mercado. Se ela vai fazer o alinhamento estratégico, óbvio, parece que é óbvio, mas muita gente não faz, que a gente tem que começar por onde? A gente tem que começar entendendo quem é esse mercado, quais são os atores que vão atuar nesse mercado. E aqui é fundamental, logo no início, você traçar um planejamento básico, simples, para entender quem serão os seus clientes, qual o perfil que esses clientes vão ter, o que eles demandariam da sua advocacia. Olhe para os seus recursos internos, isso é interessante. Olhe para a sua advocacia, para as suas competências hoje, observe seus recursos internos. Dito isso, o que eu falo de recurso? É dinheiro? Não, não é dinheiro. Mas é seu conhecimento, a infraestrutura que você tem, se você opera dentro de um escritório físico ou não, isso é independente. Se você opera no home office, olhe para os seus recursos internos. E tempo é um recurso inestimável, sobretudo quem está empenhado a desenvolver marketing jurídico. Olhe para ele, olhe para o seu conhecimento. Entenda o que o mercado demanda, o que aquele perfil, os perfis de clientes que você vai advogar demanda, e você vai estruturar um modelo de negócios, que a gente chama de modelo de negócio jurídico, e no julho a gente já tem uma live falando sobre modelo de negócios, mostrando inclusive alguns modelos de negócios muito diferentes, e não só estruturados por área de atuação, que isso é relevante, é extremamente relevante, muitas vezes é mais inteligente
você entender o mercado para depois você entender em que áreas vai atuar. Porque a gente sabe que a advocacia, em muitos casos, em mais de 90% dos casos, a atuação é regional, é local e regional. Então entenda quem é seu cliente, o que esse cliente demanda, olhe para a sua advocacia para estruturar um modelo de negócios. Para quê? Para que você comunique, faça uma oferta, crie seu produto jurídico e você vai comunicar esse produto jurídico a esse público para que o quê? Para que ele entenda o que é valor, para ele entender o que você está ofertando. E aí vem uma notícia. Se você oferta consultoria jurídica e não tem estruturado dentro do seu negócio uma demanda, ou diga, um produto que a gente fala, um produto jurídico para... Enfim, se você não tem estruturado isso, um produto jurídico para entrega desse público, você não está fazendo grande coisa. Porque consultoria jurídica é muito intangível e ele não vai entender. Consultoria jurídica ele não vai entender. Você precisa realmente estruturar seu produto jurídico aqui. Eu estabeleci esse passo, eu tenho um produto, estou ofertando para o meu cliente, eu preciso entender o seguinte: qual será a minha política de preço? Isso é bem, como é que se diz? É complicado. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil é diferente e a gente não... o Brasil é muito distante um do outro. A gente tem realidades completamente diferentes e muitas vezes o cliente do interior tal não tem o mesmo potencial de consumo de um cliente da capital, de São Paulo. O cliente do Nordeste também não tem tanto potencial, a depender do nível da sua advocacia, da estrutura de trabalho para quem ele está dirigido. Ele não tem tanto potencial de pagamento assim. E você vai entender isso, encontrar formas de viabilizar seu trabalho para que você também seja bem remunerado. Entenda, isso é marketing jurídico. Mas quando eu estou entrando nessa seara, eu também preciso estabelecer os meus canais de relacionamento com esse público. Como eu vou impactar esse público? E aqui entra as redes sociais. Não só as redes sociais, mas entra fundamentalmente as redes sociais. Por que redes sociais? Porque é lá onde as pessoas estão. Vocês concordam comigo? Olha, é lá onde está todo mundo, mas é lá também onde está nosso concorrente. Concordam? É lá onde estão nossos clientes. Aqui no Instagram mesmo, enquanto a gente está batendo esse papo, aqui estão nossos concorrentes, aqui estão nossos potenciais clientes, pessoas que a gente conseguiria, pelo menos, atrair esses clientes a partir de... E isso aqui é fundamental, como é que a gente atrai. O meio de atração é de um conteúdo muito focado ao problema, à necessidade daquele público-alvo. E daí é por isso que eu gosto de frisar, a gente acaba sendo muito repetitivo nessa questão de você entender o seu cliente, entender sua necessidade, entender sua dor. Porque o seu texto, sua postagem, o que for, ele só vai ter uma conexão verdadeira com a pessoa do outro lado, a ponto dela lhe procurar. Ela só vai ter essa conexão se você entender qual é a dor do seu cliente. E ontem, essa semana, surgiu até uma pergunta interessante em uma outra live, me colocando algo extremamente relevante. Olha, eu tenho um escritório, uma advogada que entrou aqui, eu tenho um escritório que atua família, trabalho, eu tenho outra sócia que trabalha com tributário. Eu consigo fazer um perfil aqui, por exemplo, no Instagram, para que minha advocacia do meu escritório, para quem possa impactar pessoas. E eu já vou... É possível, mas deixa eu te explicar. Depende muito dos seus recursos. Porque aí a gente vai utilizar uma estratégia de convergência. Você terá que ter mais de um canal, e isso é importante. Porque quando a gente está falando de rede social, a gente não tem... a gente precisa definir o objetivo que a gente tem naquela rede social.
É de atrair cliente? É. Aí você tem algumas decisões a tomar. Como é que eu vou atrair esse cliente? É mais fácil eu atrair com o meu perfil de advogado pessoal? É melhor eu atrair através do meu escritório? É melhor eu construir, já que eu não sou tão conhecido assim, eu estou talvez começando, eu estou no mercado, mas eu não estou impactando tantas pessoas, talvez seja melhor construir um perfil temático. Olha a ideia. Daquela determinada área, porque aí eu vou construindo a minha autoridade sobre aquela determinada área. Eu posso fazer isso numa área só? Não, não pode. Você pode fazer isso de várias áreas. A grande pergunta que eu lhe faço é: olhe para os seus recursos internos. Você tem tempo, disponibilidade, mais do que isso, saco, para fazer conteúdo para todos esses canais, entendendo quais são as dores de cada público-alvo desse? Pensa com cuidado. Pensa, eu quero que vocês reflitam com cuidado. Porque quando a gente está falando em internet e rede social, a gente precisa de uma coisa chamada foco. Porque, sobretudo aqui no Instagram, e a gente vai discutir outras ações e estratégias, a gente precisa de uma coisa chamada foco. Por que foco? Porque aqui o discurso dispersa muito. As pessoas seguem a gente e deixam de seguir muito rápido. Seguem e deixam de seguir muito rápido. Então, no dia que você publicar, por exemplo, um assunto de tributário que não tem nada, absolutamente nada a ver com aquela mulher que está se divorciando, a pessoa fala assim: nossa, esse escritório é louco, eu vou parar de seguir. Ou essa pessoa não tem noção, eu vou parar de seguir. Então, eu preciso de uma estratégia, outra estratégia de convergência. Né? Como é que eu posso começar? Minha recomendação, pelo menos no início, enquanto você não está tão estruturado, você não tem uma equipe de marketing, não tem nenhuma pessoa que lhe ajude, comece definindo 3 tipos de perfil de perfil de cliente. Comece a trabalhar com esse perfil de cliente. Melhor ainda, você pode começar com um perfil de cliente, desde que você entenda muito bem esse perfil de cliente, e depois você vai implementando outra estratégia. Não quer dizer que você vai abandonar o seu projeto como um todo, mas desenhe o seu projeto antes. Faz uma reflexão antes de ir para a rede social e simplesmente desistir porque está frustrado ou porque não, tentou e achou que não conseguiu o resultado. Começa a olhar para o seu planejamento, a refletir sobre ele e daí você entender o que pode ter dado errado. E uma das ações que podem ter dado errado é você ser disperso demais, você não entender com quem você está falando. E isso é, digamos assim, o dia que é o pilar 1. Outro pilar 2 é que já remete a um conhecimento mais técnico, é você entender um pouco do algoritmo daquela rede social. Sim, toda rede social é voltada à tecnologia, então todo mundo tem um algoritmo que é um robozinho, que é porque a rede social não vai fazer tudo humanamente. Então eles botam um robozinho programado para vasculhar ou varrer algumas determinadas ações. Dito isso, eu gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente dá um tiro no pé quando a gente está falando de algoritmo. Porque, por exemplo, o Facebook e o Instagram, que é bem próprio da política do algoritmo, são algoritmos diferentes, mas eles têm essa preocupação de trabalhar a experiência do cliente. O Facebook e o Instagram, e toda a rede social, eles não gostam quando você faz uma postagem para que as pessoas saiam da rede social, saiam dali da rede social. Então, normalmente suas postagens ela tem mais alcance se você manter o pessoal na rede social. Só que quando a gente mantém o cliente na rede social, também é uma furada, porque tem muito barulho e as pessoas estão ouvindo conteúdos de todo mundo, inclusive de outros advogados concorrentes seus. Então, digamos assim, o caminho para a conversão, e a gente não está falando só de atração, o caminho para a conversão é exatamente fazer com que aquela pessoa interaja com você saindo da rede social. Indo para o seu WhatsApp, indo para um post do seu blog ou um vídeo que você fez em tal lugar, ou ainda contatando você direto aqui no direct.
Mas o algoritmo tem uma pegadinha, sobretudo, vamos falar de Instagram e Facebook, depois a gente fala de Google e YouTube. Qual é a pegadinha? Ele quer lhe entregar sua maior experiência, uma melhor experiência para o seu cliente. E, doutores, prestem bem atenção, porque isso tem a ver com, digamos assim, com hábitos de consumo da gente mesmo. E isso a gente faz involuntariamente. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Você advogado, eu advogada, vou fazer o seguinte. Eu vou consumir conteúdos de direito dos meus professores, dos meus colegas. Vou rir daqueles memes maravilhosos que eu adoro na advocacia. Vou rir muito daqueles memes maravilhosos. O cliente correndo atrás de mim. O cliente me perguntou sobre honorários sucumbenciais que se eu poderia deixar de lado. Enfim, é engraçado. Mas, o que é que você está entregando? O que é que você está dizendo isso para o Facebook e para o Instagram? Bom, eu gosto desse conteúdo. Eu estou dizendo isso para ele. Eu gosto, eu dou like, eu me divirto, isso engaja. Estou dizendo para o Facebook e para o Instagram para me entregar mais conteúdo desse nível, desse tipo. Isso tem algumas consequências. Primeiro deles é que você vive na bolha do direito e você não vive na bolha do seu mercado. Esse é o primeiro. Porque o que a gente vive mesmo com relação aos algoritmos é entrar dentro dessa grande bolha. A gente vive nessa grande bolha. Quanto mais conteúdos a gente engaja e interage com esse tipo de conteúdo, mais a gente recebe. Mas dentro dessa comunidade a gente fica. É um ciclo. Então, dificilmente o nosso cliente vai ter acesso aos nossos conteúdos e a gente também não vai ter acesso a ele. Essa é a grande pegadinha do negócio. Então, para a gente ter acesso a outro tipo de conteúdo, a gente vai ter que ter uma rede social, um perfil mais profissional, ou nosso, ou temático, ou do escritório, que seja, mas que vai ter que se conectar diretamente com esse mercado e com esse cliente. Esquecer um pouco, eu posso ter um perfil, um outro perfil, privado ou não, que se conecte com o direito, e eu preciso separar esses mundos, mas naquele perfil, naquele mercado, eu vou impactar. Naquele outro perfil profissional, meu interesse, meu objetivo é impactar direto o meu mercado, o meu cliente. E eu vou interagir, vou curtir, vou responder comentário, vou inclusive conversar com as pessoas no direct que estão dentro daquele mercado jurídico. E aí, não vou atrás da minha concorrência, não vou atrás de colegas do direito. Tá? Esse é um ponto. Vocês querem mandar perguntas, alguma coisa? Outra coisa, e ainda isso ainda está relacionado à questão do perfil de cliente, é a questão de eu entender quem é quais são as dores do meu público, que tipo de problema eu resolvo. Agora, eu falei do Instagram e do Facebook e não falei do Google e do YouTube, que são dois vou xingar aqui, ferramentas de busca. Quanto mais a gente pesquisa sobre aquela determinada palavra-chave, que é um pouco diferente, mais o Google e o YouTube entrega pra gente conteúdos relacionados àquela determinada palavra-chave. Observe que agora é também focado na experiência, no seu hábito de consumo, do seu hábito de consumir notícias, mas os nossos conteúdos, a gente precisa pensar, e isso vale para todas as redes sociais, todas as mídias digitais, como o meu cliente pesquisaria esse conteúdo que eu estou demandando. Tudo bom, doutora Patrícia? Boa tarde. Como o meu cliente demandaria aquele produto que eu estou demandando. E a gente começa a produzir conteúdos. Esses conteúdos podem estar em blog, esses conteúdos podem estar em áudio, esses conteúdos podem estar em vídeo, que cada vez conecta mais, a gente sabe disso. Mas o que é fundamental a gente precisa entender é que a rede social nada mais é do que um grande caminho, um tráfego que a gente precisa associar e trazer isso para dentro do nosso site. De uma maneira geral, quando a gente está falando
de marketing jurídico digital ou marketing jurídico, qual a estratégia mais reta, mais fácil de fazer, da gente entender? É da gente reunir, a gente não ter só uma única ação na rede social, mas da gente reunir todas as ações que a gente pode fazer, todas as estratégias que a gente pode ter de atração e converter essas estratégias, para essas ações, para que as pessoas entrem no nosso site, no nosso blog, que é ali que a gente vai ter conteúdo. Deixa eu colocar coisas importantes. Que ações de atração seriam essas? Meus esforços de relações públicas, minhas participações em eventos, até as palestras que eu dou, se for o caso. Estou falando do off. Minhas postagens em redes sociais, minhas postagens e blogs de parceiro no Jus Brasil, enfim, em outros sites, eu faço isso, ranqueio. Todas as minhas ações são ações de atração. Todas. Se eu uso SEO no meu site, no meu blog, tudo isso são estratégias de atração. A gente não pode esquecer que essa atração tem que virar cliente lá na frente, porque a gente não vive de like. Nós não vivemos de like. A gente não vive de seguidor. A gente tem conta, nós temos contas para pagar todos os dias. Então, a melhor estratégia talvez não seja a de ter mais seguidores, ou de ser um influenciador digital na área do direito. Observe que os influenciadores na área do direito, eles não vendem absolutamente nada. Mas você vende, você tem um negócio jurídico, você é um empreendedor da área do direito. E você precisa se conectar com as pessoas certas, que são seus clientes, não são com outros colegas advogados. Tá? Estou colocando essas questões também para você fazer uma reflexão. Porque muita gente me pergunta, as fotos que dão mais curtida é quando eu apareço. Ok, mas quando você aparece, essas fotos também lhe dão mais clientes ou só lhe dão curtidas? A gente precisa analisar isso de verdade na hora que a gente está compondo a nossa estratégia de marketing nas redes sociais. Porque o que é mais importante para você? É você obter a curtida ou você atrair o cliente através de uma dor que vai levar essa pessoa a se conectar com você, ou lhe chamar no WhatsApp, ou lhe chamar no direct? De verdade, essas ponderações a gente precisa ser maduro o suficiente para entender que curtida é bom num certo nível, mas a gente não vive disso. E aqui a gente realmente tem que criar a casca dura, a casca grossa mesmo, do empreendedor jurídico, de você ser empreendedor, advogado empreendedor. A gente está falando com pessoas que vê a oportunidade nas coisas. Então, muitas vezes a estratégia não se trata de você. A estratégia não se trata de você, e muitas vezes os perfis de rede social não se trata do advogado daquela pessoa ou do escritório. Ele trata das questões, das dores do seu perfil do cliente. Não é de você. A gente está construindo a autoridade por trás da história do seu cliente. A gente precisa entender e até desapegar dessa vaidade, porque você cresce falando de uma outra pessoa, contando a história da outra pessoa. Na sua rede social, o protagonista é o seu cliente, não é você. E você vai aparecendo nos vídeos, e você vai se colocando, e você vai construindo a sua autoridade. Por quê? Porque você está falando daquele tema específico, falando, se conectando, entendendo a dor daquele cliente, realmente entendendo, se conectando com ele. Você vai contando inclusive histórias para ele, e se você fizesse desse jeito, você está se sentindo dessa maneira, você vai falando, conversando com ele. Isso é conexão. E olha, aqui no Instagram mesmo, IGTV, por conta do novo algoritmo anunciado em maio e disponibilizado pra gente em junho, agora, ele está entregando muito conteúdo nesse sentido. Então vamos usar, gente, as ferramentas que a gente tem gratuitamente. Vamos utilizar essas ferramentas para que as pessoas cada vez mais se conectem com a gente, para a gente sair da bolha da advocacia.
Pra gente sair daquela bolha em que o nosso concorrente está seguindo, onde a gente está só se relacionando com outras pessoas de direito. Umas coisas que a gente precisa entender, e aqui eu preciso dar uma puxada de orelha em todo mundo, é a gente fazer uma reflexão interna e entender o que, que a gente faz. Nossa, mas o que, que a gente faz? Eu sou um advogado, eu trabalho na área civil, eu trabalho na área de família, eu trabalho na área previdenciária. O que que eu faço? Eu estou impactando quem? E essas pessoas, quais são a dor? Quais são as dores dessa pessoa? Você imagina você vir para um conteúdo do GTV para falar de um benefício que foi cortado, de um benefício que a pessoa foi cortada agora com relação ao pente fino no INSS, e que tipo de ação ela deve fazer. E quanto mais focado o seu conteúdo, mais importante e mais conexão você cria. Porque a sensação que o cliente tem que ter quando foi impactado por nosso conteúdo é aquela sensação assim, nossa, aquele advogado está falando para mim. Ele está falando para mim. Era o que eu queria, ele está falando para mim, era o que eu queria ouvir isso. Isso era o que eu queria ouvir. Então, essa é a sensação, mesmo que você não esteja, claro que você não está, você está falando com o mundo, mas é a sensação que a gente tem que deixar para as pessoas. Essa é a sensação. Deixa eu colocar algumas questões aqui, até que eu pontuei, para a gente... ainda falta colocar. Outra questão que eu acho fundamental em rede social, a gente precisa entender e se conscientizar cada vez mais que rede social não é monólogo, e a gente tem que preparar inclusive nosso mindset para isso. Uma pergunta muito comum que vem: professora, qual a melhor hora de postar? Depende. O Instagram, ele me dá... Exatamente, doutora. É fazer com que o cliente se sinta importante, que você entendeu a dor dele, que você entende e que você tá ali porque ele não quer que você prometa que ele vai ganhar, mas ele quer se sentir seguro de que você tá pronto para brigar com ele, brigar mesmo, que você vai investir suas horas de trabalho. E isso você está construindo valor, você está se conectando com ele. Esse é o ponto. Olha só, a rede social não é monólogo. Então, o que eu estou dizendo? Não adianta eu me preparar, colocar uma postagem cujo meu objetivo é fazer com que o horário em que eu estou disponibilizando aquele post ou disponibilizando aquele conteúdo, eu tenho que estar disponível para responder as primeiras dúvidas que chegam. Ou as primeiras iniciativas que chegam no direct para me atender bem. Porque se eu não faço isso, eu estou fazendo o quê? Perdendo cliente. E aí que realmente a gente perde cliente porque a gente não dá feedback. Porque a gente só começa a pensar em dar feedback daqui a 2, 3 dias. No final de semana eu respondo. Depois eu respondo. A gente precisa também ter esse filtro de sensibilidade, para entender que isso aqui não é um monólogo. Da mesma forma, eu perco o cliente no site porque as imagens que eu uso estão pesadas, o site não abre direito, o site não abre no celular. Às vezes eu não tenho um cadastro, meu texto é até bom, as pessoas gostam de ler, gostam dos meus vídeos, mas não tem um cadastro para a pessoa se cadastrar, para me relacionar com ela por e-mail, para me relacionar com ela pelo WhatsApp. Não tem nada, nenhum caminho que ela possa seguir para vir direto para mim. E aí eu vou perdendo cliente. Porque a gente precisa de atração, mas a gente precisa de conversão também. Eu vou perdendo cliente cada vez mais. A gente precisa também estar sensível para a navegabilidade do nosso site. Existe modelos de conversão, ou pior ainda, eu já vi sites que o cadastro tem campos e coisas assim para me preencher que não tem nem sentido, o cliente desiste no meio do caminho. E agora, com essa Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa até entender qual o tipo de informação que eu preciso naquele momento. Porque se a pessoa ainda não é meu cliente, talvez eu não precise de tanta informação assim. Talvez a informação que eu precise é depois que ele fechar o contrato comigo. Essa sensibilidade e esse alinhamento do processo interno eu preciso ter. Até porque marketing não faz só atração, ele trabalha encantamento, ele trabalha pós-venda, então eu preciso estar estruturado isso para o depois também. Não é só atrair o cliente e deixar ele a esmo, ok?
fazendo isso, o meu movimento na rede social, por isso que assim, a gente atrai muita gente para converter pouca gente, porque a gente perde muita gente no processo. A gente sabe hoje, sobretudo quem trabalha seriamente com marketing jurídico digital, que 57% das pessoas que chegam no escritório de vocês hoje, eles já sabem quem vai contratar. Por que eles vão no escritório? Primeiro, conferir se o que aquela pessoa postou na rede social, na mídia digital, no site é de verdade. Se existe uma congruência de valores entre o que você diz ser e o que de fato você é. Segundo, existe hoje em dia um mau hábito no direito e no cliente de estar comparando o preço. E essa estatística mostra muito isso, comparando o preço. Hoje em dia, como a maioria dos advogados não cobram consulta, o cliente adquiriu o hábito, né, de comparar preço, de sair de banca em banca fazendo leilão. Agora, ele faz leilão se a gente quiser. Muitas vezes ele já sai do escritório de um advogado que não está preparado, até com a estratégia pronta, sem contratar o advogado. E a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Cuidado. E aí eu posso te dizer o seguinte, se 57% das pessoas já sabem quem contratar, e se o que eu coloco na rede social, na mídia digital, no meu site, é de fato o que eu sou, eu me pergunto, por que não cobrar consulta? Porque as pessoas estão dispostas a pagar consulta. A gente paga consulta médica, conheço muitos contadores que a gente paga consulta. Por que não? Se eu faço um trabalho direito, meu público não é sensível a preço e principalmente, a depender da área do direito que eu atue, muito provavelmente, se for uma demanda, sobretudo isolada, vale a pena você pensar em cobrar consulta. Vale a pena você pensar em cobrar consulta. Agora, faça isso de uma forma estratégica. Primeiro, você vai inibir e diminuir, você vai aumentar muito sua taxa de conversão. Tá? Porque você vai converter. Normalmente, quem paga a consulta fecha com você. Até porque ele já está disposto e vê valor em você. Tem que valorizar, sim, seu trabalho e seu conhecimento. E outra, se ele paga a consulta, você fecha muito mais, porque a tendência do povo que paga a consulta e desiste é muito menor. Tá? A gente precisa entender isso também. Então, se você faz um trabalho correto, se você gera valor, se você está pronto, se você faz um trabalho bonito, direitinho, você não vai reclamar do cliente. Você vai impor sua forma de trabalho. É o que a gente chama o seguinte, marketing jurídico. Ele faz com que você defina. Meu pai dizia uma coisa para mim antigamente, que era assim, há muitos anos atrás. Se você não pauta, você é pautado. A mesma coisa com relação ao marketing jurídico. Se você não define, não mostra o mercado como você quer ser tratado, o que você é, como você quer ser tratado, você é escolhido por qualquer um e é tratado de qualquer jeito. Tá? Então, a gente precisa mostrar ao mercado quem a gente é, qual o potencial. Se a gente não chegou lá ainda, qual o potencial que a gente tem. E a gente faz isso através de marketing jurídico. Verdade, o cliente que paga a consulta valoriza a nossa atenção, tratamento. Sim, a dor específica a ele. E ao mesmo tempo, nós profissionais nos sentimos mais entusiasmados naquela situação. Verdade, doutora Gislaine, verdade. A gente precisa se valorizar para que o outro também valorize. E se a gente quer atuar de uma forma diferente, se a gente quer realmente, de fato, atuar de uma forma diferente, a gente precisa colocar isso para o mercado. Impor isso, ofertar isso para o mercado de uma forma diferente, para que ele perceba que a gente não está junto com a massa, que nós não somos a massa, tá? Que nós somos nós profissionais, somos profissionais diferenciados. E esses profissionais diferenciados estão dispostos a dar mais atenção à causa dele, porque não está pegando todos os tipos de causa. A gente tem foco de verdade no cliente, pode primar por mais transparência, tá? E aí não é uma advocacia não é focada unicamente em preço. Depois que eu entendo isso, eu ajo proativamente, estrategicamente com relação ao mercado.
eu acho que esse é o fundamental para a gente entender a importância do marketing jurídico no processo e como é fundamental a gente investir em rede social, porque é onde a maioria dos nossos clientes estão. E quem diz, olha, meu cliente não está no Instagram, meu cliente não está no Facebook, desculpe, é porque não conhece a rede social, porque todos nós hoje em dia estamos na rede social. Talvez a gente não está sendo impactado pelo seu conteúdo em função da bolha com que você está ali dentro navegando. Então, meu conselho para você é saia da bolha. Saia da bolha, urgentemente saia da bolha. E uma crítica, inclusive, que eu faço aos robôs e os algoritmos, porque observe o seguinte, quando a gente tende a concordar com a opinião, quando a gente tende a seguir um determinado tipo de conteúdo que é importante para a nossa vida profissional, faz isso num perfil à parte. No perfil que você vai se conectar com o cliente, você precisa focar nele, no mercado dele, não no seu privado, no seu individual, tá? Começa a prestar atenção no movimento para você, de fato, cortar esse cordão umbilical e navegar e transitar muito melhor no perfil do seu cliente. Começa a participar de eventos, frequentar lives em que meu cliente estaria. Começa a construir conteúdos baseados no olhar dele sobre a nossa advocacia, porque no fundo, a gente está trabalhando aqui com percepção. E percepção é isso, é você ter a empatia e se colocar no lugar do outro para enxergar o seu negócio a partir do ponto de vista dele e não do seu. Rede social, eu acredito que não dá para você fomentar absolutamente nada no direito em área nenhuma sem rede social. E é muito curioso isso, porque até quem é concursado, em síntese, o perfil profissional não seguiria profissionais do nosso meio. Sim, se o seu objetivo é atrair cliente, no seu perfil profissional você vai se conectar com pessoas do mercado em que você atua. E se nesse mercado atuam médicos, por exemplo, vamos dizer que você é da área previdenciária e que atuam médicos, atuam contadores, atuam outros profissionais, é naquele meio que o seu cliente está interessado que você deve transitar. Tá? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai se conectar, porque eu não inventei isso. O Face, o Instagram, os robôs, os algoritmos, na verdade, as ferramentas tecnológicas que trabalham com algoritmos. E todos são assim, a jurimetria, todos são assim. Doutora Patrícia, atuo no direito previdenciário, a grande maioria das pessoas idosas, e acredito que não estão nas redes sociais. Doutora Patrícia, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já ouviu falar em Eduardo Ketz? Eduardo Ketz é dono da primeira banca de advocacia digital do Brasil, e a área de atuação dele é previdenciário. E por questão própria, veja bem, e a gente imagina que o aposentado não está na rede social. Minha mãe é aposentada e não sai do Facebook, não sai do WhatsApp. Acredite, o aposentado é quem tem mais tempo de estar navegando na rede social. Mais do que a gente que é profissional e está trabalhando e vê rede social à noite, e vê rede social na hora do almoço. O aposentado tem tempo para navegar. Você precisa só descobrir qual é a rede social que você atua, que está mais conectada com esse perfil de públicos, de perfil de público social. Eu tenho alguns alunos da área previdenciária que atuam com maestria, inclusive fazendo vídeos para área, fazendo vídeos para essa área. Doutora, depende da atuação da sua área criminal, porque a área criminal é uma área diversa. E você pode fazer conteúdos para pais preocupados, a depender da sua área de atuação, se você trabalha com adolescentes ou jovens, pessoas jovens que está voltado para a área criminal.
tem uma área penal voltada à área de colarinho branco, depende da sua atuação com penal. Tem um pessoal voltado à questão de bullying digital, tem uma série de questões voltadas à área criminal que você precisa desenhar, recortar melhor o seu modelo de negócio para entender quem é seu perfil de cliente. Mas eu lhe digo que dá para construir conteúdo para qualquer perfil de público-alvo. Exatamente, doutora Patrícia, o conteúdo dele é focado. Agora você precisa, dentro da área previdenciária, desenhar melhor quem é seu público-alvo. Quem são? São médicos? Médicos se aposentam. São professores? Professores, eles se aposentam. E a gente precisa entender que essas pessoas estão na internet digitando errado ou não, escrevendo errado ou não, trabalhadores rurais estão na rede social. A pessoa hoje não tem nem e-mail. Eu tenho um dado recente, me parece que 55% dos brasileiros, para eles a internet é o Facebook. Você sabe por que a internet é o Facebook? Porque eles não têm e-mail. Eles compraram um celular, muitas vezes é o meio de comunicação, inclusive na zona rural, eles compraram um smartphone e com o número do celular eles criaram o seu perfil no Facebook. Pena que terei que sair, seus olhos. Obrigada, Dr. Jefferson. O ideal é fazermos um perfil para o seu escritório. Depende, doutora Aline, depende do seu, da sua estratégia, depende do seu objetivo, depende, não existe uma única resposta. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando dentro de um perfil mais profissional, sobretudo com redes sociais, a gente precisa dissociar algumas coisas. Segundo, cada perfil, cada advogado, ele tem um objetivo muito claro com relação às redes sociais. E a gente precisa definir que tipo de objetivo é esse. Por quê? Porque a gente tem a mania de sair copiando e colando. Vocês concordam comigo? A gente sai, isso aqui dá certo, o fulano teve não sei quantas curtidas. E uma coisa que a gente precisa entender é que é o seguinte: a gente tem que parar, e eu canso de falar isso, parar de comparar o nosso bastidor com o palco de outra pessoa. Porque a gente não conhece a infraestrutura do trabalho da outra pessoa, a gente não sabe se a pessoa tem resultados ou não, a gente sabe o quê? O que ela mostra, o palco dela. De fato, você não sabe se ela está tendo resultado nenhum. Então você precisa montar sua própria estratégia, seus próprios indicadores. A depender do tipo de perfil que você vai montar, ele talvez não tenha, honestamente, até acredito que não tenha a quantidade de curtidas e seguidores que um influenciador digital tenha. Porque seu objetivo é fazer negócio. O dele não. O dele tá falando de maquiagem, tá falando de roupa, TDA, look do dia. O seu é outro. Você não está em busca de like. Seu objetivo é atrair cliente. Para isso existe mais de uma forma de fazer. E muitas vezes, se tratando de rede social, o perfil de escritório, a depender do tipo de escritório, se não for escritório focado, ele não é tão bem sucedido como um perfil temático que trabalha exatamente aquele perfil de cliente específico, ou o seu canal como advogada, se também você trabalhar dentro de um perfil específico. Daniela, eu não quero trabalhar um perfil específico, eu quero ter um canal como advogada para construir apenas minha autoridade e reputação. Posso ter? Claro que você pode. Você pode ter tudo. Você só precisa definir sua estratégia para cada tipo de perfil, para cada tipo. Você vai postar coisas diferentes baseadas nos seus objetivos. E cada objetivo você vai criar um indicador. O que é um indicador? É uma métrica que você vai precisar ter baseado no seu tipo de postagem, no objetivo de postagem. Você vai criar uma métrica e essa métrica não é do outro, essa métrica é sua, onde você vai controlar isso, você vai construir sua métrica para definir se aquela estratégia está indo no caminho certo ou não. Mas esse número é seu, é interno, é você controlando dia a dia. É por isso que número de curtida não é relevante, é por isso também que o Instagram removeu o número de curtida, porque há muito tempo que a gente sabe que ele não mede nada, é só uma métrica de vaidade. E junto com a curtida também vieram outras questões que ele não fala, mas a gente sabe também com relação à adequação às exigências
exigências da lei. Diversas leis. Antes, o Mark, principalmente o Mark, ele não estava nem aí pra gente que é usuário das redes dele. E simplesmente com uma denúncia, depois de uma determinada quantidade de denúncias, até de concorrentes, eles iam lá e fechavam um determinado perfil. Hoje em dia, dia 18, agora recentemente, eles fez uma atualização e diz que a gente tem o direito de recorrer e de argumentar porque que a gente vai ter um prazo, a gente vai ser notificado dentro do próprio aplicativo, a razão que eles vão deletar aquele determinado perfil e que a gente tem um prazo para recorrer e mostrar porque que as pessoas estão enganadas em nos denunciar, por exemplo. Já criou política anti-bullying, ou seja, aos poucos eles estão melhorando a experiência do usuário, claro, às vezes muito forçosamente, dentro da rede social. E esse é o objetivo. Eu acho que o grande recado aqui é para a gente entender que não existe um único caminho, não existe uma metodologia só, não existe um único caminho para se fazer. E que nós, podemos, cada um de nós, construir a nossa própria estratégia, o nosso próprio caminho. Certo? Cada um de nós. A gente pode construir nossa estratégia, nosso próprio caminho. Fechei, até coloquei algumas coisas aqui. O que é preciso de verdade para ter sucesso nas redes sociais? Primeiro, entendimento de quem é meu público, foco, muito foco nesse público. Conteúdo relevante para esse público-alvo. Estou fazendo um resumão. Conteúdo relevante, qual a dor? Como é que eu vou me conectar com esse cliente? Qual o estado mental desse cliente? Entendimento da ferramenta e do algoritmo. Lembram? Para a gente não entrar na famosa bolha. Entendimento do meu código de ética. Gente, quando a gente fala em marketing jurídico, nós falamos o tempo todo em respeitar o código de ética. E aí a gente precisa ter muito cuidado com a questão da call to action, da famosa chamada para ação. Porque nós não podemos fazer igual que diversos outros perfis fazem na área comercial. A gente não pode falar, marca um escritório agora, venha que eu defendo o seu direito, venha tomar um café comigo. Isso não existe para a área do direito. Como faço para fazer banner? Não, doutora. Inclusive, eu tenho até um curso de Instagram para advogados que ensina você a construir suas próprias artes. Não precisa contratar profissional nenhum. Tem artes, tem um módulo inteiro, tem um módulo espesso inteiro sobre código de ética voltado ao advogado na rede social. Enfim. Depois você entra em contato comigo, inbox, que eu tiro todas as suas dúvidas e te passo as informações que você precisa. Eu preciso entender o meu código de ética, porque o meu conteúdo precisa estar alinhado ao que preconiza o código de ética da OAB. Doutora, eu tenho um curso, Insta para advogados. Acesse advogadoempreendedor.com que você vai ver o curso lá. Insta para advogados. Tem inclusive os módulos, as aulas. Outra questão. Eu preciso entender que a rede social é um objeto de atração. Sendo um objeto de atração, dificilmente eu vou converter esse público se ele estiver na rede social. Meu movimento na rede social é de atrair ele por meio do meu conteúdo, atrair ele e trazer ele para o meu canal privado, trazer ele para o meu escritório, trazer ele para uma conversa no WhatsApp, trazer ele para o meu e-mail, trazer ele para o meu direct. E aí como é que eu vou fazer isso, já que na chamada para ação eu não posso dizer para ele me procurar? Aí é que seu conteúdo, sua argumentação e sua conexão com a dor dele, ele se torna ainda mais relevante, porque a gente trabalha com sequências de postagem. Então não é um conteúdo, são sequências de conteúdo que você é direcionada à dor dele, a diferentes etapas do consumo ou de compra, que a gente fala assim, etapas de compra.
que esse cliente tem com a nossa advocacia, com o nosso mercado. A gente precisa entender isso. E a gente precisa criar conteúdos pensando nesse propósito para cada conteúdo que a gente entrega. A gente criando relevância, a pessoa vendo que a gente realmente entende do assunto, que não está falando com nenhum desconhecido. E aí sim, tem gente, a depender da dor, que vai entrar em contato com você logo de cara. Vai porque assim, ele tem urgência em resolver aquela questão. Mas tem gente que não vai entrar em contato com você de cara. Ele vai começar a consumir seu conteúdo, vai estabelecendo uma relação de confiança com você, vai até fazendo perguntas, até tomar coragem e marcar uma reunião com você, que pode ser até por teleconferência. Mas essa é a grande questão. Cada um tem um perfil, a gente precisa entender o perfil de cada cliente nesse ponto. Outro ponto que a gente precisa cuidar, autenticidade. A gente precisa ser autêntico, mostrar quem a gente é na rede social, não criar um perfil fake de que a gente queria ser ou poderia ser. Fala, mostra o que você é. Mostra os seus recursos hoje. Claro que a gente tem que primar pela imagem, mas mostra quem de fato você é. Nada de copiar e colar conteúdo de terceiros. Começa assim, mas assim, no direito os conteúdos são iguais. Não são. Sabe por que não são? Porque é você se colocando enquanto ser humano, e não só advogado, é você se colocando à frente desse conteúdo. Se coloca enquanto conteúdo, se coloca ali na frente para você entender que o seu conteúdo é diferente do outro. Porque se a gente está em cidade diferente, o perfil de público é diferente, sua advocacia não é igual, a forma como você atua é diferente, então o seu conteúdo vai ser diferente, ele vai retratar de forma diferente. Você pode até se inspirar nos outros perfis, mas o seu conteúdo ele precisa ser seu, e ganhar a sua autenticidade, ganhar o seu sotaque, que a gente fala, porque o Brasil é um universo, cada um tem seu sotaque. Como faz quando faz uma postagem e vê que o outro Instagram copiando, porém com fundos diferentes. Doutora, eu já tive conteúdo aqui mesmo no Instagram que só tiraram minha marca, que repostaram sem minha marca e sem nem me marcar. Infelizmente, embora tenha direito autoral, embora a gente tenha que revelar isso, mas assim, são práticas de profissionais que não são éticos. E eu acho que essas práticas falam muito mais do outro do que da nossa prática mesmo, do que a gente como advogado. Desde que a gente não faça, e algumas vezes a gente dá até uma chamada no perfil do outro, no comentário, olha fulano, você botou meu conteúdo, mas não me citou. Só para a pessoa entender que você viu, tá? Para ver se ela se toca. Recentemente eu estava assistindo um ao vivo, uma palestra de um colega, e uma pessoa começou a fazer propaganda na live dele. Aí ele disse, poxa amigo, você fazendo propaganda da minha live não tem competência e não tem, digamos assim, vendendo o seu serviço na minha live, você não tem competência para montar o seu próprio conteúdo, montar a sua própria live para ensinar as pessoas a fazer? Por que você precisa da audiência de uma outra pessoa para fazer isso? Eu acho que esse tipo de atitude fala muito mais sobre o outro do que da gente, concorda comigo? A gente precisa pensar e refletir mesmo que tipo de mensagem eu estou mandando para o mundo, porque tudo que vai e volta, eu acredito muito nisso. Que tipo de mensagem a gente está mandando para o mundo? Vamos pensar nisso, porque tenho certeza que, inclusive, o perfil de cliente que a gente atrai, ele tem muito a ver com nossa atitude, com o tipo de mensagem que a gente está mandando para o mundo. Se a gente é abusivo nas relações, a gente vai atrair cliente abusivo. Abusivo para preço, abusivo para negociação, abusivo do tipo que não tem hora, não tem horário, nem lugar para estar ligando para você, e é inconveniente. Então a gente precisa, muitas vezes a gente precisa prestar atenção na nossa postura para depois cobrar isso do outro.
E uma outra questão que eu preciso, são duas questões que eu preciso falar, é a questão do relacionamento. Eu preciso estar disposto a me relacionar com pessoas, e não é só com perfil de clientes, mas com colegas, com profissionais que às vezes não são colegas do direito, mas atuam para aquele determinado mercado também. Eu preciso me relacionar com contadores, inclusive com parceiros, com médicos, com empresários. Eu preciso estar disposto a me relacionar na rede social e fora dela, para que eu comece a navegar e a transitar nos ambientes corretos. E uma coisa que eu preciso estar muito preocupada, até meu recado final é com relação ao meu posicionamento. E eu falei isso não com essa palavra, eu falei isso aqui no decorrer da live. A gente atrai o que a gente joga para o mundo. Observe o seguinte, quando você quer um determinado perfil de cliente, quando você quer cobrar determinado valor de honorário, como você quer trabalhar daquela determinada maneira, você precisa comunicar isso ao universo. Você precisa começar a fazer, implementar para que as pessoas percebam o que você está fazendo. Isso se chama posicionamento. E você precisa ter um posicionamento muito claro. Você precisa estar posicionado para o cliente certo, falando para o cliente certo, de acordo com o tipo de conteúdo que ele perceba valor, entender de fato o que digamos assim, o que ele valoriza, tá? A gente precisa entender, até pra gente não dizer assim, poxa, eu fiz tudo, mas deu tudo errado. O que meu cliente valoriza? Eu tô comunicando o que ele valoriza para ele, eu tô só falando do problema e não tô comunicando o que ele valoriza. Por quê? Porque eu tenho que não adianta eu comunicar ou querer fazer uma advocacia diferenciada, cobrar um valor melhor, se meu cliente ele é sensível a preço, se ele só está disposto a pagar aquele valor baixo. Aí eu preciso demitir o cliente e que a gente chama reposicionar a minha advocacia para um outro perfil de cliente. Ou então tem uma linha de produto dentro do meu escritório em que eu não me envolva muito, porque eu trabalho... A gente é profissional e a gente acaba trabalhando por hora, então você para cliente que demanda pouco serviço, que você vai cobrar barato, você não pode demandar tanto tempo assim do seu dia, porque você prejudica toda a sua linha de produtividade. A gente precisa estar muito consciente disso e entregar só o que o cliente está demandando, só o que o cliente está pagando ali. A gente precisa ter essa maturidade também, até para a gente não cair na mão de um cliente abusivo que ele pede muito mais do que ele contratou. Mas a gente precisa ter essa maturidade, porque quando eu entender isso, aí sim a gente está cumprindo de verdade a missão do marketing, que é entender esse público, ver onde é que esse público está, entregar o conteúdo certo, na hora certa e cobrar o valor correto para essa pessoa. Quando a gente entender todas essas variáveis, aí sim a gente vai começar a sair daquele patamar da sustentabilidade para começar a galgar o caminho de crescimento. Tá? Não queira colocar o carro nas frentes do boi. Se eu ainda estou num patamar de sustentabilidade, se eu estou tentando equilibrar minha balança financeira, se estruturar as minhas... estruturar o meu planejamento interno, estruturar o meu fluxo de caixa interno, eu preciso primeiro passar desse patamar e aí sim me olhar para a questão, olhar para a questão do crescimento, olhar de verdade para o meu futuro e para o crescimento da minha advocacia. Bom, gente, perguntas, porque eu creio que a gente está chegando, nós estamos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, e perguntas para a gente fechar a nossa live de hoje. Enquanto vocês mandam perguntas,
eu vou convidar todos vocês para assistir o Júlio hoje à noite com o Mário Ezequiel, que vai compor um cenário no mercado jurídico do futuro, para ver se vocês realmente estão alinhados a esse mercado e, sobretudo, olha, tem 28 segundos, se vocês estão alinhados a esse mercado e vão agir previamente antes de vão agir previamente e proativamente antes de atuar no mercado jurídico. Também assistam a live de hoje, que a gente vai sortear um Full Pass, um passaporte Full Pass para a final 2019. Abraço!